Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, com muita alegria, então, continuamos a refletir as frases de Jesus, no firme propósito de colocá-las em prática na nossa vida, na certeza de que se tratam de verdades eternas, princípios eternos. E uma vez colocados esses princípios em nossas vidas, alcançamos a libertação, alcançamos a restauração, e nos colocamos em marcha no caminho estreito que nos leva à verdadeira felicidade. E basicamente o contexto dessa frase de hoje, que está no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, versículo 24, vem colocar justamente em prática isso que acabamos de dizer. Porque quando nós nos colocamos numa marcha egoísta, é claro, nós estamos no caminho largo, no caminho espaçoso, no caminho que não precisa sacrifício algum para andar nele. Um caminho muito relaxado, por sinal. Recordamos constantemente aquela frase que fala que são os violentos, os fortes, são os determinados que conquistam o reino do céu. E é justamente por causa disso, sabemos muito bem que temos 3 inimigos: o demônio, o mundo e nós mesmos. Sendo que o pior desses inimigos é justamente aquele que nós encaramos no espelho. E aí você imagina, lidar contra os outros 2 inimigos, de certa maneira, é mais fácil, porque ali nós podemos enxergar o mundo fora de nós mesmos. Mas quando nós nos colocamos a lutar contra os nossos instintos egoístas, é preciso olhar para o nosso interior e requer uma certa prática de autoconhecimento que nem todos investem tempo nisso. Na verdade, a maioria das pessoas se comportam como verdadeiras crianças mimadas que cresceram, que ficaram numa estatura maior. Qual é o movimento da criança se não pensar que ela é o centro do universo, que tudo gira ao redor dela e que todas as suas vontades devem ser satisfeitas, de preferência na mesma hora que ela quer? Amados, para nós lutarmos contra esses instintos infantis, requer a busca da virtude. E para que nós possamos acumular virtudes, é preciso que nós colecionemos atitudes que são contrárias aos nossos impulsos egoístas. E é justamente aí que entra a reflexão de hoje. Para nós nos renunciarmos a nós mesmos, nós temos que sair do egocentrismo. Eu preciso tirar o eu do centro do universo. Eu preciso esquecer das minhas próprias vontades, esquecer e entender que o mundo não gira ao redor do meu umbigo e me colocar a serviço do outro. É interessante como constantemente nós percebemos aí um crescimento de pessoas que buscam técnicas de controle mental. A tal chamada programação neurolinguística, em que ela fica ou escutando frases em que procuram aumentar a sua autoestima, frases em que, entre aspas, procuram reprogramar o seu interior, ou ela fica repetindo essas frases, ou ela fica escutando essas frases. Tem gente que vai dormir e coloca para escutar tais frases. Tem gente, e eu já vi isso,
intervalo de almoço, vai para um lugar separado e fica repetindo essas frases. E é justamente no sentido oposto, no movimento oposto do que se refere à nossa reflexão de hoje, o versículo que Jesus fala hoje. Porque justamente o movimento é contrário. Jesus afirma: aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Por que perdê-la? Porque ele precisa doar ela. Porque ele precisa sacrificar ela. Porque ele precisa fazer um movimento contrário aos seus instintos egoístas, às paixões, aos seus caprichos, para então, perdendo ela, doando e se sacrificando para com o próximo, reencontrá-la, uma vez então que se encontrou o sentido da vida. Eu gostaria de refletir com você que a maior causa da sua tristeza, da sua depressão, do seu vazio, se dá justamente por esse movimento egoísta que você tem de que as coisas funcionem de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua visão. Quando você fica insistindo e mendigando a atenção, mendigando palavras de elogio, mendigando presença, tudo funcionando ao seu redor para que a sua vontade seja feita. E olha bem, quando nós rezamos, nós falamos: seja feita a vossa vontade. A gente não reza: seja feita a minha vontade. E nós rezamos: seja feita a vossa vontade, justamente nessa busca de sairmos de nós mesmos em favor da vontade de Deus, que está em que ele seja encontrado na figura do irmão. E é incrível porque quando nós deixamos de querer que os outros nos façam felizes e nós nos colocamos num movimento buscando a felicidade do outro, acontece algo incrível. Nós encontramos a nossa felicidade na felicidade do outro. É até mesmo por isso que existe a frase: existe mais alegria no dar do que receber. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa reflexão, fazendo com que nós identifiquemos cada um dos movimentos egoístas que existem no nosso interior, fazendo com que identifiquemos essa visão de que as outras pessoas devem nos servir ao nosso bel prazer, para que nós possamos renunciá-las e nos colocarmos num movimento contrário. De acordo com a sabedoria desse mundo, seria perder a nossa vida. Mas de acordo com a sabedoria divina, nós estaremos recobrando ela, encontrando a verdadeira felicidade, uma vez que encontraremos Jesus. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.